Você provavelmente não vai acreditar, mas existem dois mundos, o mundo real e o mundo digital, onde uma guerra contra o mal está sendo combatida por 5 crianças humanas. Capítulo 1. Bem-vindo ao Digimundo. Essa fantástica história começa no Japão, mais especificamente em Shibuya, onde conhecemos um pré-adolescente chamado Takuya Kambara, que está esperando seu pai chegar para comemorar o aniversário do seu irmão mais novo. Enquanto estava esperando, Takuya percebe uma mensagem de SMS no celular da sua mãe, com a seguinte mensagem: "Você gostaria de começar isso?" Takuya, que está muito entediado e curioso, responde que sim. Senhor Takuya Kambara, o jogo que decidirá seu futuro começou. Takuya, então, curioso por essa voz saber o seu nome, também por estar muito entediado, pensa por que não, e corre em direção à estação. Durante o caminho, ao tentar recuperar uma bola de futebol que foi acidentalmente jogada no meio da rua, Takuya é surpreendido por um veículo. Porém, de alguma forma, Takuya consegue evitar o acidente e corre até a estação. E lembre-se bem dessa cena, pois ela vai ser muito importante mais pra frente da história. Na estação de trem, no elevador, Takuya e um outro garoto, que também recebeu uma mensagem misteriosa, percebem que o elevador está descendo mais do que o normal. Quando finalmente o elevador para, Takuya avista outras crianças e dedus que também foram chamadas pela mesma forma. Às 18 horas em ponto, todos os trens começam a fechar suas portas sozinhas e iniciam a partida. No entanto, Takuya e o outro garoto que estava com ele no elevador chegam em cima da hora, mas cada um consegue subir em um trem. Dentro do trem, Takuya conhece outras 3 crianças, JP / Junpei Bayama, na versão japonesa, sendo o mais velho do grupo e possuindo uma admiração por Zoe / Izumi Orimoto, na versão japonesa, que nasceu no Japão, mas se mudou para a Itália. E por fim, Takuya também conhece Tomi / Tomiki Hime, na versão japonesa, sendo o mais novo do grupo e o único que não queria pegar o trem. Porém, nem dando tempo para se conhecerem direito, o trem aumenta ainda mais a sua velocidade e algo incrível acontece com seus celulares. Este é seu Digivice. Bem-vindo ao Digimundo. Depois de passarem pelo túnel, Zoe e o grupo notam monstros voando pelo lado de fora do trem, e Takuya não conhece o lado de fora, percebendo que não está mais em Shibuya. Eu não sou um trem, sou um Treumon, e o meu nome é War. Vocês estão agora no Terminal das Chamas. Chegando no Terminal das Chamas, Takuya conhece 2 Digimons amigáveis, que dizem estar fugindo de um Digimon chamado Kerberusmon. Kerberusmon, esse sombrio animal Digimon é um cão de guarda do portão do mal que vive numa região sombria. Kerberusmon menciona que está atrás de Digi-espíritos e comenta que sente o cheiro de Digi-espíritos por todo o Terminal das Chamas. Depois de quase serem torrados pelas chamas verdes de Kerberusmon, o Digivice de Takuya ativa uma luz em direção a uma das chamas do terminal, revelando ali um Digi-espírito lendário. Aponta o seu Digivice ao Digi-espírito e vemos pela primeira vez uma captura de um Digi-espírito lendário. Assim, Takuya recebendo seu primeiro Digi-espírito, de Agrimon do Fogo. Agora Takuya, surpreso por ter se tornado um Digimon, usa o poder das chamas de Agrimon para salvar Tomi e os outros Digimons. E logo depois de uma luta feroz contra Kerberusmon, consegue vencer a luta aplicando o golpe da salamandra, para capturar também os códigos de Kerberusmon, assim o purificando e transformando em um Digi-ovo, se preparando para renascer em um outro lugar. Mas por favor, não se esqueça. Foi você mesmo que escolheu vir para este mundo. Após a luta, Takuya volta ao normal, e por ainda estar muito eufórico e querendo virar um Digimon novamente, ele aperta todos os botões no Digivice, acaba devolvendo os dados que Kerberusmon tinha roubado, trazendo assim os dados do Digimundo novamente, restaurando a Terra perdida em volta do Terminal das Chamas. O que é isso? Somos finalmente apresentados aos Digimons que foram salvos por Takuya. Seus nomes são Bokomon e Nemon. Bokomon menciona que um Digimon chamado Kerubimon, usando sua força sombria, está obrigando muitos Digimons a destruírem e roubarem os Digicódigos do Digimundo. E o único jeito de trazer essas terras perdidas de volta são com os Digicódigos. Exatamente como Takuya acabou de fazer sem querer. Então Takuya e o grupo começam a entender um pouco melhor aonde eles foram parar. Em outra parte do Terminal das Chamas, conhecemos Koji / Koji Minamoto na versão japonesa. Koji está interrogando a voz que sai do Digivice, perguntando o porquê ela chamou ele até aqui. Um dia, todos os mistérios designados ao Senhor serão resolvidos. Como sabe o meu nome?
o Digivice então envia uma outra localização para Code, e mesmo relutante, não tem muito o que ele pode fazer, então acaba indo até lá. Code, ao chegar na localização, percebem dois garotos, que já conhecemos como Tommy e JP, que se separaram de Takuya e Zoe pois queriam voltar ao mundo humano, mas foram atacados por Pagumons, querendo todos seus chocolates. Porém, com apenas uma vara, Code consegue derrotar todos os Pagumons sozinho, revelando ser muito corajoso. No entanto, alguns Pagumons que foram derrotados se juntaram e digievoluíram para Haremon. Haremon. Esse Digimon morto-vivo tem músculos viscosos e caídos. Durante a luta, Takuya e Zoe conseguem chegar para ajudar, e Takuya, apertando todos os botões, consegue novamente digievoluir para Agrimon. Entretanto, voltando ao normal logo em seguida, tentando se desviar em um dos buracos feito pelos poderes de Haremon. Mas por sorte, a localização estava certa. Um Digi-espírito lendário estava escondido lá no fundo. Code, apontando e usando seu Digivice, consegue capturar o Digi-espírito. E pela primeira vez, vemos Code se digievoluindo para o guerreiro lendário Lobomon da Luz. Digi-espírito, evolução! Agora, Code digievoluído para o Lobomon, empunhando sua espada da luz, ele consegue cortar os poderes de Haremon lançados contra ele, e com apenas um golpe com a sua espada da luz, ele vence a luta, conseguindo assim purificá-lo e pegar os seus dados. Até logo. Que cara estranho! Olha, por que a gente não sai rapidinho daqui? O ar tá com cheiro nojento. No dia seguinte, a voz misteriosa que sai do Digivice de todos pede para irem até o terminal da floresta. Portanto, Bokomon, o estudioso da equipe, usa o seu livro do conhecimento para guiá-los até lá. Durante o caminho, Bokomon elucida sobre a fama dos 10 guerreiros lendários. Ele explica que desde o início de tudo, agora, usando os poderes de fogo de Agrimon e os poderes de gelo de Chakemon, vencem o Wizardemon, e assim conseguindo reconstruir a ponte. Se passando alguns dias, o grupo se separa para tentar encontrar o terminal da floresta. Zoe e JP acabam indo para o caminho da floresta e chegam na Aldeia da Brisa, onde encontram Code, que também recebeu a missão de chegar até o terminal da floresta. Aonde você vai? Pra onde eu vou não é da sua conta. Por que ele faz isso? Ele é um cara muito mal educado, devia sair de perto dele. Zoe e JP, depois de testemunharem os Mushimons destruindo a Aldeia da Brisa e querendo ajudar os Digimons atacados, Zoe desperta um novo Digi-espírito que surge da floresta, capturando com seu Digivice, e Zoe se digievoluindo pela primeira vez para a guerreira lendária Kazemon do Vento. Kazemon com facilidade consegue derrotar os 3 Mushimons com seus poderes de vento. Então, não havendo outra escolha, os 3 se digievoluem para Woodmon. Woodmon. Esse terrível Digimon vegetal finge ser uma árvore comum para atacar as vítimas que passam por ele. Depois de uma luta acirrada, Woodmon consegue acertar Kazemon e faz Zoe voltar à sua forma humana. Porém, Code, que já estava seguindo os Mushimons há um tempo, finalmente surge digievoluindo para Lobomon e usa seu canhão de luz, assim conseguindo derrotar o Digimon, purificando e recuperando todos os dados roubados da Aldeia da Brisa. Nossa! Eu nunca vi um garoto mais esquisito. Takuya e Tommy, agora juntos com Zoe e JP, chegam em uma fábrica chamada Corporação Moinho do Vento. Contudo, logo descobrem que os Digimons Kokoamons, que ali trabalham, estão sendo escravizados por Goburimons. E depois de descobrirem a verdade pelos Kokoamons, o grupo decidem acabar com essa injustiça. Durante a rebelião, Zoe e Tommy, digievoluídos para Kazemon e Chakemon, conseguem expulsar grande parte dos Goburimons das fábricas. Já Takuya é digievoluído para Agrimon, e com a ajuda de Kokoamon e Chakemon, chegam até o líder dos Goburimons, o Digimon Snimon. JP, que ainda não encontrou seu Digi-espírito, fica com o restante do grupo dos Kokoamons que não conseguem lutar, se sentindo muito mal por não estar ajudando. Porém, depois de ver a coragem de um Kokoamon criança, JP, mesmo sendo apenas um humano, se junta à equipe na batalha. Com a destruição da fábrica, JP percebe um Digi-espírito que estava enterrado sob a fábrica, conseguindo finalmente achar um Digi-espírito e digievoluído pela primeira vez para o guerreiro lendário Bitomon, o Guerreiro do Trovão.
Bitomon! Usando seu golpe martelo gigante, Bitomon derrotando o Cinnamon e recuperando os digicódigos roubados, assim destruindo a fábrica e libertando os Cocomons para viverem livres aonde quiserem. O quê? Mas uma criança humana recebeu o Digispírito? Capítulo 2 – Terminal da Floresta. Dias depois, Takuya e a equipe que estão mortos de fome recebem uma oferta de almoço grátis, juntamente com Code. Porém, tudo não passava de uma armadilha. Os Karatukinemons revelaram que um Digimon chamado Grubamon sequestrou suas filhas, então eles oferecem os humanos como moeda de troca. E para surpresa de todos, Grubamon aparece revelando seu 6º guerreiro lendário. Depois de conseguirem se soltar, e com 5 Digievoluídos para os guerreiros lendários, partem para cima de Grubamon. Agora em desvantagem, não conseguindo lutar contra os 5, Grubamon usa pela primeira vez um novo tipo de evolução, chamada Digi-Espírito Fera. Agora, na forma Fera de Gigasmon, ele se torna muito mais poderoso, assim derrotando Takuya e a equipe, conseguindo concluir seu objetivo de roubar ainda mais dados do Digimundo, e escapando dali. No dia seguinte, Code e Takuya discutem sobre a última batalha contra Gigasmon. Code pede para Takuya levar a situação mais a sério, pois segundo Code, se existirem mesmo 10 guerreiros lendários, os outros 4 também podem estar do lado do inimigo. Já Takuya não quer pressionar e preocupar os outros, principalmente Tomi, que é muito novo. Por conta disso, Code se irrita e novamente se separa da equipe, mas dessa vez Bokomon e Nimon foram atrás dele. Durante seu caminho, Code esbarra com um Digimon chamado Gotsumon. Code pergunta para ele se ele conhece o caminho para chegar no terminal da floresta, e Gotsumon menciona que sim. Eu só disse eu conheço, eu não disse que vou mostrar o caminho. Seu safado, em toda a minha vida eu nunca vi um Digimon tão safado como você. No entanto, Grubamon continua seguindo o que foi ordenado, destruindo tudo e roubando cada vez mais digicódigos. Code, querendo se vingar da última luta, se digievolui para Lobomon. Grubamon diz que está cansado de Lobomon e diz que dessa vez vai roubar seu Digispírito e entregá-lo ao seu líder, Cherubimon. Depois de quase perder para Gigasmon, a sua forma evoluída, Code é salvo por Gotsumon, que o leva para o covil dos Gotsumons. Enquanto isso, Gigasmon, procurando Code, encontra Takuya e a equipe, onde travam uma nova batalha e novamente Gigasmon sai vitorioso, roubando um Digispírito, para ser exato, Kazemon do Vento, de Zoe. Gotsumon, percebendo como Code está determinado a ajudar o Digimundo, revela que existe um Digispírito lendário escondido nesse local, e Code consegue capturar o primeiro, se digievoluindo pela primeira vez na sua forma Fera. Digispírito Evolução! Depois de uma luta bestial, a batalha termina em empate, com Gigasmon caindo no mar e aproveitando para fugir dali. Mais tarde, Zoe fica muito deprimida, pois teve seu Digispírito roubado. Todavia, ela menciona que precisa chegar ao terminal da floresta. Durante o caminho, eles param em um templo. No entanto, Takuya e a equipe são atacados novamente por Grubamon, só que dessa vez ele veio preparado, conseguindo selar Code com um poder mágico logo no início da batalha. E Grubamon sabe que Code é o único que consegue se transformar nessa forma fera. E sem o Code e sem Kazemon de Zoe, todos acabam sendo derrotados novamente, e dessa vez conseguindo roubar o espírito de Chakemon de Tomi. Mas em um ato de coragem, Tomi consegue trazer o lado emocional de volta de Takuya, fazendo-se acalmar e o libertando da fúria de Burn Greymon. E roubando seu Digispírito Fera e recuperando o Digispírito lendário de Chakemon de Tomi. Só que dessa vez fugindo com um gosto de derrota. Chegando em seu covil, conhecemos então os outros 4 guerreiros lendários. Hanamon, a guerreira da água, Mercurimon, o lutador do ouro, Arboemon, o lutador da madeira, e no dia seguinte, Takuya e a equipe recebem uma localização secreta no Digivice de todos. Seguindo essa localização, eles chegam em um castelo escondido por uma grande floresta. Eles são recebidos por Wizardmon, guiando todos até uma sala dentro do castelo, até um Digimon chamado Serafimon, que está preso em um cristal mágico. Wizardmon chama esse Digimon de Mestre Serafimon e explica que Serafimon é um dos 3 anjos Digimon que muito tempo atrás governavam esse mundo. Por conta da presença de Serafimon, a voz no Digivice pede para todos apontarem seu Digivice para Serafimon. Logo em seguida, uma luz mágica é disparada e consegue quebrar o cristal que estava aprisionando Serafimon. Assim,
o despertando. Descobrimos pelo Seraphimon que a voz que sai do Digivice é de um outro Digimon anjo, chamado Ophanimon. E segundo o Wizardmon, foi ela que protegeu e escondeu esse castelo no terminal da floresta e guiou as crianças humanas até aqui. Tudo isso para libertar Seraphimon. Seraphimon, agora liberto de sua prisão, agradece aos humanos e, como recompensa, explica tudo o que aconteceu depois que os 10 guerreiros lendários derrotaram Lucemon. E logo com a derrota de Lucemon, ele, Cherubimon e Ophanimon se tornaram líderes do Digimundo, assim trazendo a paz sobre todas as tribos Digimon. Porém, a última imagem que Seraphimon se lembra é de Cherubimon o atacando inesperadamente. E agora que está livre, diz que quando encontrar Ophanimon, irão trazer a paz novamente ao Digimundo, dizendo para os humanos que sua missão já está completa e agora podem voltar ao seu mundo. Entretanto, os 4 guerreiros lendários que servem a Cherubimon aparecem, e depois de uma luta com muitos elementos, com Takuya e a equipe desenvolvendo Seraphimon usando seus poderes, ainda assim não foi o suficiente, pois Mercurymon, usando seu poder de espelho, conseguiu refletir o poder absurdo de Seraphimon contra ele mesmo, assim o derrotando e roubando o seu Digicódigo. No entanto, Zoe se antecipa e consegue garantir o Digiovo da reencarnação de Seraphimon. Agora, sem Seraphimon, o Wizardmon usa seus poderes e consegue fazer com que os humanos escapem dali com o Digiovo de Seraphimon. Contudo, o Wizardmon fica no terminal da floresta para atrasar os 4 guerreiros lendários. Para de chorar! Capítulo 3 – A Rosa Estrela. Fugindo do castelo, Takuya e a equipe vão se abrigar em uma caverna, onde encontram um Digimon chamado Uemon, e segundo o Bokomon, não deveria estar preso nessa caverna, e sim no fundo do mar. Após Takuya e Code na forma de Agnemon e Rubomon acalmarem Uemon, consequentemente, Rubomon e Arbomon, que não desistiram de seguir as crianças, aparecem, e Rubomon agora furioso, exigindo seu Digiespírito Fera novamente. Todavia, o que eles não esperavam é que dentro do corpo gigante de Uemon estava um Digiespírito, e JP com rapidez consegue capturar o primeiro, se desenvolvendo pela primeira vez na sua forma fera. Arbomon, vendo que a luta está ficando cada vez mais difícil, foge da caverna, e com um único ataque, Metal Kabuterimon derrota Grubomon, agora de uma vez por todas, garantindo os Digicódigos de Grubomon e recuperando o Digiespírito de Kazemon do Vento de Zoe. Ainda bem, não é, Zoe? Seu Digiespírito voltou. É sim. Muito obrigada, JP. Todos se juntam novamente, e logo em seguida recebem uma mensagem de Ophanimon, pedindo agora para seguir em direção à Rosa Estrela. Enquanto isso, no covil dos guerreiros lendários, descobrimos o real plano de Mercurymon. Ao invés de entregar os Digicódigos de Seraphimon para o seu líder, Cherubimon, como planejado, ele planeja usar seus dados para benefício próprio. Porém, mal sabe ele que Duskmon já desconfia de tudo. Com a derrota de Grubomon, uma reunião é formada e conhecemos Cherubimon pela primeira vez em forma de dados. Vida é poder, e poder é o caminho. Meus leais seguidores. Mercurymon então entrega praticamente todos os dados que roubaram até agora do Digimundo para Cherubimon. Entretanto, para a surpresa de Mercurymon, Cherubimon já descobriu o que aconteceu no terminal da floresta e menciona que faltou os dados de Seraphimon. Mas, como roubaram muitos dados, ele permite que Mercurymon fique um pouco mais com ele, deixando Mercurymon totalmente abalado por Cherubimon já saber de tudo. Takuya e os outros chegam ao continente sombrio, pois segundo Bokomon, para chegar até a Rosa Estrela, eles terão que passar pelo continente. Depois de conhecer um pouco mais dos Digimons que vivem no continente sombrio, Arbomon aparece para roubar os Digiespíritos deles novamente. Mesmo Arbomon, na sua forma fera de Petraldamon, não foi o suficiente para vencer os 5 guerreiros lendários lutando juntos, assim sendo derrotado e Code garantindo seu Digiespírito fera. Porém, antes de Takuya tentar convencer Arbomon a se aliarem a eles, Duskmon, o guerreiro das trevas, se revela das sombras. Agora que você perdeu seu Digiespírito Fera, não serve pra mais nada. Duskmon, sem compaixão nenhuma, derrota seu próprio aliado e garante os dados de Arbomon para Cherubimon, logo em seguida desafiando os 5 guerreiros lendários sozinho. Nem dando alguma chance, Duskmon humilha cada um deles com seu poder das trevas, aparentando estar em um nível superior.
Percebendo isso, Code logo grita para todos recuarem, por mais que Takuya relute bastante, e ele também foge. Duskmon é diferente de todos com quem lutamos. O que devemos fazer agora não é lutar. Então quer que a gente fuja? Quero. Code, incomodado com a atitude de Takuya, chama ele para conversar a sós. Code então pede para Takuya parar de bancar o herói, pois eles não estão em um videogame. Se eles não tomarem cuidado, todos ali irão morrer. E se a gente fugir, a gente vai conseguir alguma coisa? Eu não tô falando isso. Do que é que você tá falando? Code revela para Takuya que Duskmon usou apenas metade do seu poder, e mesmo assim, ele é mais forte que todos eles. Porém, Takuya também percebeu isso, mas acredita que lutando e juntando suas forças com seus amigos, eles conseguem vencê-lo. Enquanto acontece a discussão de Takuya e Code, JP, Zoe e Tommy estão enfrentando Duskmon, que veio atrás de seus Digi-espíritos. Mesmo Takuya e os outros montando uma nova estratégia, nem a união dos seus companheiros foram suficiente. Duskmon está em um outro nível, assim revelando um novo poder de absorção de poderes, absorvendo todo tipo de poder lançado contra ele. Você vai primeiro. O quê? Morra! Depois de ter atingido Code e não Takuya, Duskmon começa a ganhar um sentimento estranho ao ouvir o nome Code, extraindo um grande poder das trevas por todo o local. Takuya acorda e descobre que está em um terminal sombrio, e por ter perdido a luta, ele agora pode voltar para casa. Ele pode voltar ao mundo humano. Takuya, desolado e se sentindo culpado por seu plano não ter dado certo, desiste do Digimundo e entra no Triomon Sombrio. Contudo, Takuya recebe uma nova forma quando abandona o Digimundo, literalmente perdendo seu espírito de luta e sendo assombrado pelo espectro de sua derrota para Duskmon. Durante a passagem no mundo humano, Takuya logo se dá conta, ele voltou no dia antes de iniciar sua jornada no Digimundo e tenta impedir o seu eu de entrar no Digimundo. Descobrimos que foi desse modo que Takuya desviou do veículo do começo da história. Ele mesmo se salvou, porém, salvando seu eu, Takuya não consegue mudar seu destino, logo percebendo que se impedisse de entrar naquele trem, significaria abandonar seus amigos à morte. Por conta disso, Takuya supera seu medo, incentiva o seu eu a entrar no trem e retorna ao Digimundo como Agrimon do Fogo. Takuya Kambara voltou para este mundo por vontade própria. Em alguma parte do continente sombrio, Code, ainda vivo, mas machucado, fica se perguntando por que Duskmon não o matou quando teve chance. Já no castelo, ao lado da floresta do continente sombrio, descobrimos que Mercurymon e Hanamon estão com JP, Zoe e Tommy, que foram derrotados e entregue a eles por Duskmon. Já Takuya, pela primeira vez, consegue sentir os sentimentos de Agrimon, descobrindo aos poucos que cada Digimon tem muitas habilidades. A chuva vai parar. Takuya se encontra com Bokomon e Nimon, e com a ajuda de um novo Digimon chamado Sepikmon, que tem uma habilidade bem única de rastreamento, conseguem chegar até o castelo. Mas Code os encontrou primeiro e já está lutando contra Hanamon e Mercurymon sozinho. Takuya, digievoluído para Agrimon, e agora usando a natureza ao seu favor, consegue soltar JP, Zoe e Tommy. E juntos com Code, não deram chances para Mercurymon e Calmaramon, que tiveram que fazer uma retirada estratégica. No dia seguinte, em direção à Rosa Estrela, os 5 humanos acabam sendo sugados para dentro de um Digimon mutante chamado Sephirothmon. Logo em seguida, todos acabam sendo transportados para algum lugar separado. JP é o primeiro que lida com seu desafio e vence a luta, conseguindo superar o seu medo de não conseguir fazer amigos na escola, dizendo para si mesmo que quando voltar para o mundo humano, isso vai mudar. Code é o segundo a vencer a sua luta, mas diferente dos outros, aparenta não ter desafios psicológicos, aparecendo assim um portal bem na sua frente no fim da luta. Tommy é o terceiro a vencer sua luta, superando seu medo de ser um fardo para sua família, entendendo que seu irmão mais velho é duro com ele, pois seu irmão se importa muito com Tommy. Já Hanamon foi pessoalmente resolver suas indiferenças com Zoe, porém, Zoe, tanto digievoluída para Kazemon e Zephyromon, sua forma fera, consegue dar um fim a mais um guerreiro lendário, purificando Calmaramon e garantindo seus dados. Duskmon se revela para Code e quer entender o porquê Code, um humano qualquer, causa tanto incômodo a ele. Duskmon então usa seus poderes das trevas para observar os registros mentais de Code. Você ainda tem a última foto de sua mãe? Já faz 3 anos que você tem uma nova mãe, por que não se aproxima mais dela?
No entanto, Duskmon, que está perdendo cada vez mais o controle perto de Code, tem que ser mais uma vez amaldiçoado por Cherubimon, para assim continuar obediente. Entretanto, com o poder do anjo Digimon Cherubimon presente em Duskmon, o Digiovo do anjo Digimon Seraphimon, que está com Bokomon, se desperta e vai em direção a Code, emitindo uma luz direta em seu Digivice. Assim, Code percebe um novo tipo de Digiespírito no seu Digivice, e pela primeira vez, testemunhamos Code digievoluído para sua evolução dupla. Digiespírito! Evolução dupla! Code, agora digievoluído para Beowulfmon, a forma combinada de ambos os espíritos fera e humano, consegue equalizar o poder com Duskmon, porém seus poderes finais se chocam e acabam sendo expelidos para fora de Sephirothmon. Mas antes do choque, Code sentiu uma forma humana dentro de Duskmon. Enquanto isso, Takuya, digievoluído para Agnimon, é o único humano restante dentro de Sephirothmon. Durante todo esse tempo, ele passou derrotando todo tipo de Digimon que aparecesse em seu caminho. Entrando em um dos portais, Takuya se vê no mundo dos espelhos, onde Mercurymon o estava aguardando. Então Mercurymon finalmente usa os dados de Seraphimon, se digievoluindo para Sombra Seraphimon. Mesmo depois de uma luta intensa, usando até mesmo Burnegreymon, sua forma fera, não foi o suficiente. Takuya acaba derrotado pela força absurda de Sombra Seraphimon. Contudo, novamente com a presença de um anjo Digimon, o Digiovo do anjo Digimon Seraphimon se desperta, emitindo novamente uma luz direta em seu Digivice. Takuya recebe assim um novo tipo de Digiespírito, e pela primeira vez vemos Takuya digievoluindo para sua evolução dupla. Digiespírito! Evolução dupla! Aldamon! Takuya, agora digievoluído para Aldamon, humilha com certa facilidade o Sombra Seraphimon e o derrota com apenas um golpe, assim o purificando e garantindo os digicódigos de Seraphimon. Mercurymon, agora de volta, entra em completo desespero e tenta novamente fugir com seus espelhos, mas Aldamon não perde de vista, finalizando a batalha com um belo soco, purificando Mercurymon, garantindo seus dados e finalmente deixando Sephirothmon. Chegando até seus amigos, Takuya percebe que o Digiovo, com os novos dados de Seraphimon, está chocando. Nossa, que bonitinho! É um Patamon! Mais adiante no continente sombrio, Code, ainda digievoluído para Beowulfmon, está perseguindo Duskmon. Porém, Cherubimon, usando uma magia à distância pelas sombras, atinge Code por trás. E para ajudar Duskmon a vencer Beowulfmon, Cherubimon empresta a verdadeira escuridão para Duskmon, assim conseguindo até digievoluir para sua forma fera, Veilgrimon, se tornando um verdadeiro guerreiro das trevas. Veilgrimon é tão poderoso que nem mesmo Beowulfmon, a digievolução dupla de Code, conseguiu derrotá-lo, trazendo Code novamente a sua forma humana. Porém, antes de conseguir matar Code, o Digivice ativa uma luz que vai em direção a Veilgrimon, e Euphonymon pede para ele se lembrar dos dias que ele viveu no mundo humano. Escute, Koichi, você tem um irmão. O nome dele é Code. Um irmão? As memórias então do Koichi, o humano por trás de Duskmon e Veilgrimon, começam a voltar pouco a pouco. E descobrimos no mundo humano que ele estava seguindo Code no dia que ele iniciou sua jornada no Digimundo. Apesar disso, Koichi, tentando chegar ao seu irmão a qualquer custo, sofreu um acidente ao cair da escada. Ainda atordoado com tanta informação, Veilgrimon voa para bem distante de Code. Consequentemente, Takuya e a equipe chegam e se juntam a Code, graças a Patamon, que conseguiu guiá-los até Code. Code, com o sentimento que o humano por trás do Duskmon é a chave para seus mistérios, não perde tempo e corre atrás dele. Takuya, sabendo que Code só segue em frente depois de resolver seus problemas, vai atrás dele sozinho também. Nós nascemos juntos. Eu sou seu irmão gêmeo. Meu nome é Koichi Kimura. O quê? Code acaba perdendo a luta mais uma vez, por conta do seu emocional que estava abalado com a informação de ter um irmão. Entretanto, Takuya chega e salva Code da morte. Depois de descobrir sobre o irmão do Code, Takuya aconselha Code, usando de suas experiências próprias, que mesmo com as brigas, as indiferenças e tudo mais, é muito bom ter um irmão, dizendo que quando voltar para casa, ele vai ser um irmão ainda melhor. Se você prefere ficar se culpando pro resto da vida, então fica.
Vemos então pela primeira vez Takuya de Aldamon e Code de Beowulfmon, duas digievoluções duplas lutando juntos, assim combando seus ataques mais poderosos. E por mais que Beowulfmon é muito forte, nem mesmo ele conseguiu aguentar. Code então consegue capturar os digicódigos dos Digiespíritos das Trevas, tanto de Beowulfmon e Duskmon, purificando de uma vez por todas Koichi, trazendo sua forma humana à tona. Mas, nem dando tempo para Koichi e Code se entenderem direito, o próprio anjo Digimon Cherubimon chegou até os guerreiros lendários restantes. É o Cherubimon! É ele? Tá falando do chefão que tá tentando destruir o Digimundo? Portanto, todos se desevoluem nos guerreiros lendários. No entanto, nada adianta. Nem mesmo Aldamon e Beowulfmon sequer conseguem arranhá-lo, derrotando todos com uma chuva de raio. Porém, Koichi, mesmo sendo apenas um humano, não sente medo de Cherubimon, pois agora que ele conheceu e falou com seu irmão, ele mudou. E por conta disso, algo incrível acontece. O Digivice de Code ativa, emitindo uma luz mágica em cima de Koichi, e ele acaba recebendo seu próprio Digivice. E pela primeira vez vemos Koichi se digievoluindo para Leomon. Digiespírito! Evolução! Leomon! Agora na sua forma verdadeira de guerreiro lendário, e ainda digievoluindo para sua forma fera de Arqueleomon, ele devora o raio de Cherubimon e o derrota com seus novos poderes das trevas. Contudo, Koichi e os humanos logo percebem que eles estavam lutando com apenas uma cópia de Cherubimon. O seu corpo verdadeiro não está aqui. Capítulo 4, Lucemon. Takuya e a equipe finalmente chegam na Rosa Estrela, logo avistando um grande castelo. O Fanimon, pelos Digivices, menciona que está sendo mantida presa aqui, porém devem tomar cuidado, pois o próprio Cherubimon toma conta dela. Koichi menciona que Cherubimon vem armazenando muitos dados por aqui, mas nunca foi revelado o motivo para isso. Após passarem pelas primeiras armadilhas do castelo, Takuya e os outros conhecem Goatmon, dizendo que ele não é um inimigo e revelando que o castelo de Cherubimon é praticamente um labirinto. Então Goatmon vai ajudarem a chegarem até onde o Fanimon está sendo mantida. Depois de chegarem até a cela de Ophanimon, que acabou sendo confinada dentro de uma prisão de luz, Takuya finalmente conhecem quem era a voz que saía do seu Digivice. Ophanimon não acredita que chegaram tão longe e agradece a todos. JP e Zoe tentam quebrar a prisão de luz com seus poderes, mas não surte efeito. Ophanimon, sabendo que não tem muito tempo, explica para Takuya e os outros a conclusão da história dos 3 anjos Digimons. Depois da derrota de Lucemon, ela, Seraphimon e Cherubimon passaram a cuidar do Digimundo. Seraphimon passou a cuidar das leis e da ordem do Digimundo, Cherubimon passou a cuidar da verdade e do conhecimento do Digimundo, e Ophanimon passou a cuidar do amor e da vida do Digimundo. Porém, segundo Ophanimon, Cherubimon sempre tinha ideias e valores diferentes, acabava discordando bastante de Seraphimon e Ophanimon, e com o tempo isso foi desgastando, até Cherubimon perdendo a confiança completamente em Ophanimon e Seraphimon, achando que eles estavam bolando planos individuais para favorecer a tribo humana e não a tribo fera. Então finalmente aconteceu. Cherubimon, agora com o espectro das trevas e uma mente muito malvada, juntou todos os Digimons da tribo fera, invadindo e atacando a tribo dos Digimons humanos, deixando Seraphimon no sono eterno e Ophanimon trancada em uma prisão de luz. Aparece então Cherubimon, revelando que tudo ocorreu como planejou. Com os 10 guerreiros lendários, juntamente com todos os dados que foram roubados, ele terá o poder suficiente para governar o Digimundo sozinho. Takuya e Code, digievoluídos para Aldamon e Beowulfmon, conseguem arrastar Cherubimon para longe do castelo, enquanto Koichi e os demais descobrem uma forma de libertar Ophanimon da prisão, enfraquecendo aos poucos o poder da luz. Entretanto, por mais forte que Aldamon e Beowulfmon são, eles acabam derrotados pelo anjo Digimon Cherubimon, roubando seus Digivices, indo agora atrás dos guerreiros lendários restantes. Cherubimon aparece e já derrota JP, Tomi e Koichi, pegando também seus Digivices com todos os Digicódigos acumulados, restando apenas 4 Digiespírito dos guerreiros lendários, e todos estão no Digivice de Zoe. Finalmente os Digiespíritos dos 10 guerreiros lendários serão meus. Agora acho que vou pegar o Digivice que você tem. Contudo, agora com as luzes de sua prisão cada vez mais fraca, Ophanimon finalmente consegue poder suficiente para se libertar de sua prisão e logo parte para cima de Cherubimon, travando uma batalha angelical entre 2 anjos Digimons.
Ophanimon consegue enganar Cherubimon, conseguindo resgatar todos os seus Digivices, entregando aos humanos novamente e teleportando todos eles para fora do castelo. Mas Cherubimon, agora muito irritado, acaba matando Ophanimon. Porém, com o último poder que tinha, Ophanimon teve a capacidade de desenvolver os Digivices de Takuya e Koji, recebendo assim 2 novos Digivices e com eles 2 novas Digievoluções. Espírito! Evolução! Kaiser Greymon! Espírito! Evolução! Magna-Garurumon! Usando seus novos poderes superiores, destroem completamente o castelo na luta contra Cherubimon. Após uma batalha alucinante, Magna-Garurumon de Koji se sacrifica levando um golpe, fazendo Kaiser Greymon de Takuya conseguindo ter chance de acertar um golpe em cheio em Cherubimon, colocando um fim nessa dura batalha, derrotando e purificando Cherubimon para sempre. Apesar disso, os digicódigos do Digimundo que Cherubimon tinha roubado acabam sendo sugados para um lugar mais subterrâneo. Cherubimon, você foi patético. Não faz mal. Graças aos dados que você juntou, a hora do meu renascimento está próxima. Com o fim de Cherubimon, Koji nota que tem algo errado, pois os dados do Digimundo ainda não retornaram. O Digimundo ainda continua destruído. Surge então um Digimon chamado Baromon. Baromon diz ser um guardião que protege os dados do Digimundo, revelando em uma visão um futuro aterrorizante. Takuya diz para Baromon que Lucimon foi derrotado pelos 10 guerreiros lendários há muito tempo. Baromon diz que é verdade, mas menciona que Lucimon irá ser renascido. Lucimon, depois de ter ganhado muitos dados, conseguiu enviar 2 cavaleiros reais ao Digimundo, Dynasmon e Cruzardemon, para roubar os dados restantes do Digimundo para ele conseguir renascer. Os cavaleiros reais são tão poderosos que nem Kaiser Greymon e Magna-Garurumon foram capazes de derrotá-los. Porém, graças ao sacrifício de Baromon e à força desproporcional de Dynasmon, que literalmente enviou os humanos para a primeira lua, eles conseguem escapar com vida. Semanas se passam, depois dos cavaleiros reais praticamente concluírem sua ordem, faltando apenas os dados do castelo de Ophanimon para Lucemon renascer, Cruzardemon interroga Lucemon ainda confinado, perguntando se Mestre Lucemon irá nos entregar o que foi combinado, a chave para passar para o mundo humano. E Lucemon diz claro, por que não? Mas ainda assim, não acredita 100% em seu mestre. Achamos que tinham fugido. Mesmo tendo a certeza de que iriam perder, vocês esperaram por nós. É muita coragem e bravura da sua parte. Travando assim a luta no castelo de Ophanimon, Kaiser Greymon de Takuya e Magna-Garurumon de Koji, dessa vez estando mais forte, saem na vantagem. Mas Lucemon, com tantos dados recebidos, já está conseguindo usar seus poderes, assim ajudando os cavaleiros reais a vencerem a luta, e concluindo seu objetivo, roubando o último dado do Digimundo e renascendo Lucemon. Lucemon, agora renascido, diz que dará o início a um novo Digimundo. Porém, ele precisa acabar com toda a vida primeiro. E obviamente humanos não são bem-vindos no seu novo mundo. Entretanto, um Treumon aparece e resgata os humanos, dizendo que se eles forem mortos, isso realmente seria o fim do Digimundo para sempre, levando eles novamente a se abrigarem em uma das 3 luas do mundo Digimon. A chave, meu mestre. A chave que leva ao mundo humano. Onde está? Não tenham pressa. Lucemon faz um novo acordo com seus cavaleiros reais, dizendo que só irá entregar a chave para o mundo humano se derrotarem de uma vez por todas todos os humanos lá em cima. Cruzardemon fica ainda mais relutante, pois ele realmente acha que Lucemon está apenas brincando com seus desejos, mas Dynasmon confia em Lucemon, então ele acaba aceitando o novo acordo também. Os Cavaleiros Reais chegam então na Lua atrás dos humanos. Novamente Takuya e Koji se hiper-digievoluem. Depois de uma batalha árdua dos dois lados, Magna-Garurumon consegue derrotar Cruzardemon, e Kaiser Greymon também garantiu sua vitória contra Dynasmon. No entanto, antes de purificá-los, Lucemon aparece rapidamente e toma para si os digicódigos dos Cavaleiros Reais, e com tanta força adquirida, ele se digievolui para sua evolução de Anjo Caído, a sua forma mais poderosa. Eu acho que é perda de tempo essa conversa entre mim, que sou perfeito,
E vocês que não são. Lucemon, na sua forma do caos, é tão dominante que vence Kaiser Greymon e Magna Garurumon com extrema facilidade. Como resultado de seu poder avassalador, as 3 luas acabam sendo destruídas com um choque entre elas. Achando que todos morreram com a explosão das luas, Lucemon retorna, mas Patamon e os outros Digimons conseguiram proteger Takuya e Koji. Takuya e os outros, depois de perceberem que Lucemon quer invadir o mundo humano, partem para derrotá-lo antes que ele consiga abrir o portal. Durante a batalha, mesmo os guerreiros lendários lutando juntos, Lucemon, usando o poder da luz e das trevas, derrota todos os 5. Porém, para o azar de Lucemon, ele não é o único que consegue juntar a luz com as trevas. Koichi, ao se sacrificar para proteger seu irmão de um golpe de Lucemon, o entrega seu Digiespírito das trevas, dizendo que valeu a pena ele ter vindo ao Digimundo, pois descobriu o quão incrível o seu irmão é. Koji, agora com os poderes de Koichi, juntamente com Takuya, recebendo uma enorme quantidade de dados vindo pelo Digivice de JP, Zoe e Tomi, se digievoluem combinando os 20 Digiespíritos dos 10 guerreiros lendários em uma única forma lendária. Depois de uma luta sem precedentes, Susanomon, empunhando e emanando uma gigantesca espada da luz, acerta Lucemon juntamente com seu novo mundo, assim purificando Lucemon com seus 2 Digivices aprimorados, e recuperando assim todos os dados que foram roubados por Cherubimon, os Cavaleiros Reais e Lucemon. Mas, para a surpresa de todos, não apenas surgiu um Digiovo branco, mas sim um novo Digiovo negro, que está se tornando cada vez maior. Segundo o Bokomon, Susanomon apenas captura dados sagrados, então deixando os dados maléficos de fora. Vemos então emergir uma massa de digicódigos maléficos, ganhando uma forma de dragão sem consciência segurando uma massa esférica nas mãos. Logo em seguida, ele começa a atravessar as dimensões em direção ao mundo humano. Mas com a ajuda dos espíritos dos 10 guerreiros lendários, mais os espíritos de Cherubimon, Serafimon e Ophanimon, motivando cada um deles, testemunhamos mais uma vez a digievolução do guerreiro lendário Susanomon, só que agora com os 5 juntos. Durante a luta final, Susanomon sente um Digimon vivo dentro da orbe da escuridão, descobrindo assim que Lucemon ainda está vivo em forma de larva, aparentando ser sua forma verdadeira. No entanto, Susanomon consegue atravessar a esfera escura, golpeando Lucemon. E para finalizar os digicódigos maléficos, Susanomon novamente emana sua gigantesca espada de luz, e com seu poder, abrindo o dragão ao meio, purificando e principalmente recuperando os digicódigos do Digimundo. Este mundo pertence somente a mim. Ele existe pro meu deleite. Eu acabo com você. O desgraçado do Lucemon não desiste, mesmo em forma de larva. Mas, como o passado sempre é um reflexo do futuro, Lucemon, em forma de larva, acaba sendo derrotado por cada um dos 10 guerreiros lendários novamente. E finalmente, com os dados recuperados, o Digimundo começa a ser restaurado. Takuya, Koji, Zoe, JP e Tomi são rapidamente levados pelos espíritos dos 10 guerreiros lendários para o portal que Lucemon abriu para o mundo humano, assim se despedindo do Digimundo. Chegando finalmente ao mundo humano, eles percebem que voltaram exatamente no momento que partiram. Sabendo disso, Koji vai rapidamente para o hospital que Koichi foi levado, e com o poder de Ophanimon pelos Digivices, juntamente com as lágrimas de seu irmão, Koichi retorna à vida. Eu também... Eu queria ver você, meu irmão. E chegando ao fim da história dos 10 guerreiros lendários que salvaram o Digimundo. E é isso, pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Digimon Frontier foi uma das minhas portas de entrada para os animes. Eu comecei assistindo ele pela Rede TV lá nos anos 2000, então fica aqui a minha pequena homenagem a essa história que eu tenho tanto carinho. Se você se entreteve de alguma forma, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo. E pessoal, esses tipos de vídeos, depois de um certo tempo, eles perdem a monetização. Não tem muito que eu possa fazer sobre isso. E eu percebi que vocês amam esse estilo de vídeo, tanto que os 2 últimos que eu postei já passaram mais de 100 mil visualizações
continuações. Então se vocês desejarem que eu continue esse quadro, peço para vocês se tornarem membro aqui do canal ou até mesmo deixando um valeu nos vídeos, assim dando uma motivação a mais para eu continuar esse quadro e também percebendo que vocês realmente querem continuações desse quadro. Digimon Frontier passava na Fuji TV lá no Japão, começou a ser exibido dia 7 de abril de 2002 e terminou dia 30 de março de 2003. E por incrível que pareça, foi substituído por Konjiki no Gash Bell, uma outra obra também que já fiz um resumo sobre ela aqui no canal. Então deixo a você assistir.